Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação, Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, hoje vamos falar sobre 2 Coríntios, parte 2. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 em diante, está escrito: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, para algumas pessoas, o evangelho ainda está encoberto. Por quê? Porque o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dessas pessoas. A Bíblia fala, né, Maria Cláudia, na parábola do semeador, que algumas sementes caíram ao longo do caminho e as aves do céu a comeram, quer dizer, não chegaram nem a entrar no coração daquela pessoa. Outras receberam aquela semente com alegria, mas não tinha raiz. E quando veio a tribulação por causa da palavra, essas pessoas desistiram. Outras também receberam com alegria a palavra, mas as coisas da vida, os prazeres dessa vida, sufocaram a palavra e ela não deu fruto. Mas aquele que caiu em terra boa deu fruto, um mais, outro menos, mas deu fruto para a glória de Deus. Nós vemos aí o apóstolo São Paulo falando a mesma coisa que ele falou também para os romanos, que as pessoas conhecendo a Deus, vendo a manifestação de Deus em toda a natureza, em toda a criação, elas não deram glória a Deus. E elas escolheram ao contrário, escolheram os seus próprios caminhos, escolheram dar glória ao próprio homem, dar glória ao seu próprio interesse, dar lugar ao seu próprio egoísmo, e então não receberam a palavra do Senhor, porque nós sabemos que existe uma escolha, Deus deu a liberdade de escolha, mas muitas pessoas não entendem porque não querem receber a palavra do Senhor. E uma vez que o coração está fechado para Deus, é claro que a palavra de Deus ela é extremamente poderosa, mas Deus nos dá essa liberdade para nós abrirmos o nosso coração ou não para a palavra de Deus. E aqui na Epístola aos Coríntios, o apóstolo São Paulo deixa bem claro o amor de Deus para com a igreja. Nessa passagem, inclusive, ele fala, né, mãe, sobre as cartas de recomendação, que ele não precisaria de cartas de recomendação, porque a carta de recomendação era o próprio povo de Deus, eram os próprios discípulos do Senhor, eram as próprias almas que ele tinha ganhado. Ele fala que, né, na vida dessas pessoas está escrito o Evangelho de Deus. Então, veja, alguns rejeitaram, alguns não entendem porque rejeitaram, mas os que receberam, esses são uma carta de Deus. A nossa vida tem que ser uma carta escrita, uma revelação de Deus na nossa vida através do nosso testemunho. Sim, e continuando aqui, 2 Coríntios 4:5, Paulo falando: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Essa passagem eu gosto muito, principalmente dessa parte que fala que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Que versículo que é, mãe? 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, o nosso corpo, como nós já falamos, né, é corruptível, o nosso corpo envelhece, o nosso corpo adoece, o nosso corpo morre. Mas dentro de nós, né, nós somos muito fracos, mas dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, habita o Senhor Jesus Cristo, habita a regeneração de Deus, não é? Esse mistério que as pessoas não conseguem entender, que é o Espírito Santo vivendo dentro de nós e se movendo dentro de nós. E nós temos então esse tesouro num vaso de barro, num vaso tão frágil, sim, não é? Sim. Que pode ficar arranhado, que pode ficar trincado, que pode quebrar, não é? Mas dentro dele, dentro de nós que está a excelência, né, do poder de Deus. Sim. E ele fala, inclusive, que nós estamos perplexos, mas não desanimados, né? Abatidos, mas não destruídos. Lê de novo, mãe, essa passagem, por favor. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É interessante porque fala perseguidos, mas não desamparados. E no latim fala uma palavra que é abandonados, ou seja, porque quando uma coisa é abandonada, ela deixa de ter dono. Então, quer dizer que nós não somos coisa de ninguém. Não, nós temos um dono. Sim. Né? Nós temos propriedade do Senhor Jesus. Apesar de todas as lutas, e nós estamos passando uma época de perplexidade, quem está conectado com as informações, com as notícias do dia a dia, né? Nós, da atualidade, nós vemos como cada vez mais a perplexidade, né, sim, mãe? Sim. Cada coisa terrível que está acontecendo, as pessoas às vezes entram em polêmicas, viram justiceiras da internet, enfim, mas nós não estamos aqui para fazer isso, nós estamos aqui para lembrar que o momento é muito difícil, vai ser cada vez mais difícil, tenho dito isso, porque o Senhor tem me mandado falar isso, vai ser cada vez mais difícil, cada vez nós vamos ficar mais perplexos, mas não desesperados. Isso. Cada vez mais perseguidos, mas não desamparados, ou seja, não abandonados por Deus. Não, nós somos propriedade de Jesus Cristo. E no versículo 16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa quer dizer que aos poucos fique doente, que aos poucos vá se desgastando, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são desse tempo agora, e as que não se veem são eternas. Capítulo 5, porque sabemos... capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então ele está falando do nosso corpo, né, mãe? Falando a casa onde o Espírito Santo habita, que é o nosso corpo,
se ele se desfizer e se nós não permanecermos até o dia em que o Senhor Jesus voltar, né, eu digo no sentido de estarmos vivos até o dia que Jesus voltar, ela vai se desfazer, né? Nós vamos morrer. Mas se nós morrermos em Cristo, nós temos um edifício, não é só uma casa, nós temos um edifício perfeito, feito por Deus, né? E aí entra aquilo que nós já falamos aqui sobre a transformação. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, né? Seja através do arrebatamento, que vai transformar o nosso corpo em corpo espiritual. Da mesma forma, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, né? E vão ser, então, transformados num outro corpo, corpo espiritual celestial. E agora no versículo 5, 2 Coríntios 5:5, está escrito: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação, é o penhor da nossa salvação, é a garantia da nossa salvação, e nós sabemos, né, Maria Cláudia, que é o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. O penhor é uma garantia que fica com o próprio devedor, aliás, com o próprio credor. Então, o Senhor nos promete que nós vamos morar no céu, que nós vamos viver com Ele, e Ele nos dá a garantia. Qual é a garantia? Você fica com o Espírito Santo durante todo o tempo em que você viver aqui, que você viver para Cristo, claro. Se você não vive para Cristo, você não tem o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo que nós habita tem ciúmes. Sim. E quando nós pecamos contra Deus, ele se afasta. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Sim. Então, o salvo sabe que ele é salvo, porque aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus, ou seja, salvo. Então, se você é guiado pelo Espírito de Deus, você sabe que você é salvo. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E continuando aqui, 2 Coríntios 5,14, eu gosto muito desse versículo, desde que eu o li a primeira vez na Bíblia, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós vemos aí o Senhor Jesus falando para nós, através do apóstolo São Paulo, que nós não vivemos mais para o mundo, nós não conhecemos mais as pessoas segundo a carne. Isso não quer dizer que nós vamos nos isolar, né, mãe? Porque existem seitas, existem até algumas crenças que são cristãs, mas que falam que a pessoa teria que ficar totalmente separada da sua família, e não é isso que a Bíblia diz. Aí a Bíblia, o que ela diz ramificações, né, do cristianismo que falam isso, mas aí fala para nós que nós não conhecemos ninguém segundo a carne, significando o seguinte: nós somos agora filhos de Deus, e nós vemos com os olhos que o Senhor, com o olhar que o Senhor nos dá, através do Espírito Santo. Né? Então, nós não somos mais aquelas pessoas que nós éramos antes. Sim. Né? Nós não temos mais aquela mesma comunhão na carne que nós tínhamos para fazer coisas carnais, para fazer coisas que só agradam a nossa carne e que desagradam a Deus. Sim. Mas, ao contrário, nós queremos viver para Deus.
E nós somos agora, então, a comunidade dos santos, né? Sim, e eu acho interessante o versículo que fala que o amor de Cristo nos constrange. Porque como ele morreu por nós, assim, sem exigir nada em troca, um amor incondicional, nós também somos constrangidos a segui-lo, a viver para ele. Sim. E tem uma frase, mãe, que eu gosto muito, que fala assim: o Senhor Jesus morreu por nós, vamos viver para ele, né? Então é isso, o amor de Cristo nos constrange. Também diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sim. Né? E continuando aqui no 2 Coríntios 6, 3, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Nós vemos no capítulo anterior, no finalzinho, que fala que o Senhor colocou em nós o ministério da reconciliação. Isso é uma coisa muito importante. O nosso missionário sempre pregava essa palavra, que fala que o Senhor estava o Pai estava através do Filho, reconciliando consigo o mundo. Ou seja, a partir do momento em que entrou o pecado no mundo, nós estamos separados de Deus, nós estamos longe de Deus, e o Senhor Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Então, todo aquele que recebe o Senhor Jesus está se reconciliando. Veja que nós é que pecamos contra Deus, nós é que ofendemos a Deus. Que lição maravilhosa que o Senhor nos dá, que mesmo Ele tendo sido ofendido, Ele é que fez a forma de nós nos reconciliarmos com Ele, entregando o Senhor Jesus Cristo. E aí, no capítulo 6, o apóstolo São Paulo fala das lutas, né, de todas as provações que o servo de Deus, a serva de Deus passa no ministério, e aí ele fala, não é, que parece até que nós não temos nada, mas nós possuímos tudo, como contristados, mas sempre alegres. Por quê? Porque nós temos a esperança. Não quer dizer que nós não vamos passar por lutas, nós não vamos passar por tribulações. O próprio apóstolo São Paulo fala que ele escreveu a epístola chorando, ou seja, nós passamos por lutas, mas mesmo contristados, nós estamos sempre alegres. Por quê? Porque nós temos a esperança da salvação, a esperança da vida eterna, que isso aqui que nós estamos passando é só uma fase pequena, perto da eternidade, que nós vamos passar com Deus. E ele continua falando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Né? Sim. Nós vemos que esse é o mistério também do Senhor Jesus, né, mãe? Porque ele veio como sendo pobre, ele veio humilde, ele veio para nos ensinar que aqui nessa vida a gente não precisa de nada dessas coisas. Não é pecado você possuir, você ter posses, você ter propriedades, não é pecado. Mas esse não é o nosso objetivo, esse não é o nosso alvo. E é o que o apóstolo São Paulo também fazia, não é? Ele sendo um homem que tinha uma respeitabilidade tão grande, ele era um homem tão importante, nós podemos dizer assim, né? Era uma figura conhecida, sendo fariseu, e ele deixou tudo isso para ser perseguido. Ele chega a dizer que eles são considerados como o lixo, como a escória de todos, né? Para quê? Para ganhar o Evangelho de Deus. Então, nós vemos que nessa vida nós não precisamos de muita coisa, nós não precisamos de reconhecimento, nós não precisamos de riqueza, nós não precisamos de fama, nós não precisamos de consideração humana, nós não precisamos de nada disso. Nós só precisamos da palavra do Senhor, do amor do Senhor e da esperança de que
na vida futura nós vamos estar com o Senhor Jesus Cristo, não porque nós merecemos, não porque nós fizemos por merecer, mas porque Deus se reconciliou consigo o mundo e nós recebemos e abraçamos essa palavra até as últimas consequências. Sim, e agora 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e com que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu povo, e eles serão eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo e eu vos recebereis. E eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa palavra serve para muitas coisas, né? Para nós tomarmos cuidado, para não fazermos sociedade com os infiéis, para que também os jovens tenham cuidado de não se casarem com pessoas ímpias, jovens crentes não se casarem com pessoas ímpias, porque é o jugo desigual, né, Maria Cláudia? Depois só resta chorar, né? Sim, a palavra do Senhor diz, lá no Salmo, capítulo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Essa pessoa vai ser prosperada, essa pessoa vai ser feliz, essa pessoa vai ser abençoada. Por quê? Porque ela não se junta com aquilo que não é de Deus. Como nós dissemos aqui, isso não quer dizer que nós vamos sair do mundo, isso não quer dizer que nós vamos virar ermitões, né? Que a gente vai ficar no meio do deserto. Existem pessoas que têm esse chamado como João Batista, mas não hoje mais. Não hoje. E o apóstolo São Paulo fala que cada um fique na vocação que foi chamado. Se você foi chamado estando casado, você não vai largar a sua esposa, por exemplo, ou o seu marido, porque ele não é crente. Claro. Você não pode fazer isso. Muito pelo contrário, você tem uma missão dentro da sua casa. Sim, essa palavra é para aqueles que podem escolher agora, sim, né? A pessoa vai se casar, é crente, e ela pode escolher casar com um ímpio ou casar com um crente. As pessoas que casaram sem conhecer a verdade e depois um deles se converte, você não vai abandonar o seu cônjuge porque ele não é crente. Você vai orar para Deus converter o seu cônjuge. Sim, então aí nós vemos que nós temos um compromisso com a nossa família, enfim, com as pessoas que Deus coloca no nosso meio, no nosso convívio. Como eu sempre falo, o seu pastor, o seu líder não vai chegar na pessoa que está lá no seu serviço, o seu vizinho. Quem consegue falar com a pessoa da sua família é você que tem que pregar, você que tem que dar o exemplo. Mas você não pode se deixar levar pelas práticas que são contra a palavra de Deus. E isso é uma coisa que as pessoas cada vez mais estão deixando acontecer. Nós temos que ser um povo separado. O Senhor falou para Israel, sair do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Ou seja, significa o quê? O nosso coração tem que estar apartado das coisas do mundo, mesmo que você seja obrigado a conviver. Nós estamos no mundo. Jesus falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, nós temos um convívio com pessoas que não têm a mente de Cristo, mas sim, nós temos que ter a mente de Cristo. Mas não podemos participar do que elas participam. Não podemos participar, por exemplo, de negócios sujos, né? Por exemplo, também. Ou então quando fala, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então você não pode concordar com a idolatria, né? É claro que se você pertence a uma família de idólatras, você não vai sair da família por causa disso, mas você não vai participar das práticas deles. Sim. Né? E também tome cuidado, né? Às vezes a pessoa fala, mãe, a minha profissão, mas a sua profissão envolve o quê? Envolve mentir, envolve se portar indecentemente, envolve ter um porte sensual.
Você tem que tomar cuidado com isso. Se isso é da sua profissão, você tem que largar a sua profissão. Sim. Porque o apóstolo São Paulo largou a sua maior, né, provavelmente era o que mais ele amava no mundo, que era ser fariseu. Né? Então nós temos muitas vezes que renunciar a muitas coisas na nossa vida porque não agradam a Deus. E existem pessoas também que nos apartam de Deus. E essas pessoas, nós temos que nos afastar delas. Né? Claro que, como eu disse, nós temos que tentar ganhar as pessoas para Jesus, nós temos que amar as pessoas, nós temos que fazer a nossa parte como cristãos, temos que apoiar as pessoas agora que estão precisando de apoio espiritual, emocional, às vezes até financeiro, nós temos que ajudar. Mas tenha certeza que Deus não se agrada se você se deixar influenciar por pessoas que não fazem parte da família de Jesus, que não fazem parte da comunidade dos santos, como diz a palavra de Deus, que não se chamam pelo nome de Deus. Porque a partir do momento que nós entramos na família de Jesus, nós somos chamados pelo nome do próprio Deus, nós somos propriedade do próprio Deus, como eu disse aqui, nós não somos coisa de ninguém, nós somos servos de Deus, nós somos povo de Deus, nós somos chamados pelo nome de Deus, e isso é um privilégio que nós temos que honrar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, ó Pai. Senhor Jesus, nós te agradecemos apesar das lutas, apesar das tribulações, Senhor. Estamos perplexos, mas não desanimados, Senhor, não desesperados. Nós sabemos, Senhor, aleluia, que maior é a recompensa que nos espera lá no reino dos céus. Senhor, nos ajuda a sermos fiéis até a morte. Ajuda essa pessoa, Senhor, que está passando por essa luta, que está passando por essa tribulação, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Senhor, que nós não nos encontremos com as pessoas que estão longe da Tua presença, que nós não façamos aquilo que Te desagrada, Senhor, porque nós precisamos do Teu Espírito Santo, nós precisamos do Teu poder, nós precisamos, Senhor, da Tua presença. Espírito Santo de Deus, o Senhor que é a garantia de que nós somos filhos de Deus, o Senhor que é a garantia de que nós vamos morar no céu, o Senhor que é a garantia de que as nossas orações são ouvidas, o Senhor que é a garantia de que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nos guia, Senhor, em toda a verdade, nos ajuda, Senhor. Esteja com essa pessoa em toda essa tribulação, Senhor. Que essa pessoa esteja alegre, apesar da tribulação. Que essa pessoa esteja esperançosa, apesar da luta, Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que fiel é o Senhor que nos prometeu, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigada, Senhor. Continua conosco em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.